A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal. É com imensa alegria que nós estamos mais uma vez chegando até você, chegando até a sua casa, através dessa plataforma, para abençoar a sua vida com mais um culto online. Eu quero que você compartilhe esse link, convide aí os seus familiares, coloque lá no grupo da família, e que você permaneça conosco por esses instantes, adorando a Deus, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para o seu coração. Nós vamos louvar a Deus com canções, vamos adorar o Senhor. Eu quero convidar você para, nesse momento, nós estarmos na presença do Senhor, adorando ao nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para, como sempre fazemos em nossas reuniões, darmos início a essa reunião fazendo uma oração. E quero convidar você para que você ore conosco nesse instante. Eterno e poderoso Deus, é no nome bendito do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos mais uma vez, mesmo que virtualmente, Senhor, para louvar e bendizer o Teu nome. Queremos entoar canções de adoração ao Senhor, queremos compartilhar com o Teu povo uma reflexão da Tua palavra. Senhor, dai-nos a Tua bênção, a inspiração do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, a mim que vou trazer essa reflexão, e aos irmãos que do outro lado estarão ouvindo, recebendo, que sejam todos tocados pelo Teu poder, pela Tua palavra, e sejam abençoados nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos agora louvar ao nome do Senhor Jesus. Eu convidei aqui o irmão Netinho, ele é um servo de Deus da nossa igreja, é músico também, e eu convidei para que ele estivesse conosco, cooperando conosco nesta noite. Irmão Netinho, Pai do Senhor. Amém. Pai do Senhor, pastor, a paz do Senhor a todos que estão assistindo o culto. Desde já eu agradeço a oportunidade, pastor, de louvar a Deus, e vamos louvar o Senhor. Amém? Amém. Toda glória, honra e poder ao Rei de Salém, toda esplenda, majestade ao Senhor no alto trono, em todo o firmamento, toda adoração, todo louvor, pois Tu reina, toda a vida, fonte de justiça e misericórdia, toda redenção, todo poder ao Senhor Jesus, adoração e o levantar das minhas mãos. Toda
Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero convidá-los para a leitura de um texto da Bíblia, da Palavra do Senhor, na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Faremos a leitura de 3 versículos apenas. Hebreus, capítulo de número 12. Faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 3. Você que está chegando agora, que está sintonizando a nossa programação, essa é uma programação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Tempo Central, que tem a sua sede ali na Rua Tereza Cristina, 673, no centro de Fortaleza, que tem como pastor-presidente o pastor Antônio José, o qual saúdo nesse momento, não só o pastor Antônio José, mas a todo esse santo ministério da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central. Nós fazemos parte da congregação de Bom Jardim, localizada aqui na Rua Oscar França, 697, no bairro Bom Jardim, na cidade de Fortaleza. E com muita alegria estamos aqui compartilhando da parte de Deus uma palavra ao seu coração, ainda nesse tempo de pandemia, muito embora algumas igrejas já tenham retornado apenas com 20% da sua capacidade, nós da Assembleia de Deus, Ministério Tempo Central, orientados pelo nosso pastor-presidente, pastor Antônio José, entendemos que deveríamos voltar apenas na segunda fase desse programa de retomada em que o governador estabeleceu sobre o nosso estado, que se dará na sua segunda fase agora a partir do dia 6 de julho. Portanto, a nossa expectativa é que em 6 de julho nós estaremos de volta, aí sim já estaremos como comportar pelo menos 50% da capacidade das nossas congregações. Eu sei que os irmãos que estão em casa estão desejosos de voltarmos, nós também estamos, e peço só que os irmãos tenham mais um pouco de paciência, são só mais 2 semanas, e nós já estaremos de volta na casa do Senhor, celebrando ao Senhor, e vai ser uma bênção. Meus irmãos, vamos para a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 12, versículo 1, versículo 2 e versículo 3 diz assim: portanto, também nós, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Verso 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, ou na versão corrigida, para que não enfraquecendo, desmaieis ou desfalecendo a vossa alma, para que não vos fadigueis, desfalecendo em vosso ânimo. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, nós não sabemos ao certo quem é o autor, o escritor dessa carta, e nem sabemos exatamente a data, precisa a data em que ela foi escrita, mas sabemos que foi em meados ali do 1º século, e ela foi escrita, endereçada a hebreus que estavam espalhados por todo o Império Romano, nas mais diversas cidades que compunham aquele grande império, mas hebreus convertidos ao cristianismo. Portanto, nesse período, o cristianismo vinha sofrendo uma onda de perseguição muito grande,
inclusive com confiscos de bens. E nesse cenário de duras e terríveis perseguições, muitos desses judeus, hebreus, convertidos ao cristianismo, estavam desanimando, desfalecendo, e muitos deles estavam até negando a sua fé cristã e voltando às suas antigas práticas judaicas e voltando à prática da religiosidade judaica. E isso certamente preocupa muito a liderança da igreja cristã naquela época, e quem escreveu a carta aos Hebreus escreveu movido por esse sentimento de alcançar esses irmãos que haviam crido no Evangelho, crido em Cristo Jesus. No entanto, em face da perseguição, muitos deles estavam negando a sua fé, desanimando e estavam retrocedendo a práticas judaicas. Portanto, o objetivo da carta aos Hebreus é encorajar esses irmãos a que eles não desfalecessem, desanimassem. E ele começa nesse sentido, relembrando a esses irmãos, exaltando ou enfatizando a veracidade da mensagem do Evangelho, da mensagem de Cristo. Lá no capítulo 1, ele ressalta sobre a veracidade dessa mensagem. A partir do capítulo, ainda no capítulo 1, ele começa a tratar também da supremacia de Cristo, e isso vai ser o tema que vai nortear basicamente todo esse texto, esse livro, essa carta, em que o autor tem a preocupação de mostrar àqueles irmãos que, repito, haviam crido em Cristo e agora estavam voltando a práticas judaicas, de que Cristo era superior a tudo aquilo que eles conheciam antes e que agora eles estavam voltando. Ele tem essa preocupação de convencê-los de que Cristo é superior. Daí ele vai tratar do capítulo 1 até o capítulo 8 a respeito dessa supremacia de Cristo, onde ele vai mostrar que Cristo é superior aos anjos, que Cristo é superior a Moisés, que Cristo é superior a Josué, que Cristo é superior aos sacerdotes, que Cristo é superior aos levitas, ele é superior à lei, ele é superior aos sacrifícios de animais que eram feitos no templo. Ele vai mostrar a superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo. E lá no capítulo 9, ele começa a enfatizar a respeito da suficiência de Cristo, mostrando que todos aqueles sacrifícios que foram feitos, que foram praticados lá no judaísmo, na antiga aliança, eles eram temporais e ineficazes, mas o sacrifício de Cristo, ele era eterno e eficaz, suficiente para perdão dos pecados. Dito isso, esse resumo da visão geral do que é a carta aos Hebreus, você percebe no capítulo 11, que ele tem a preocupação de relembrar aos irmãos que todos aqueles homens, onde ele faz um elenco dos heróis da fé, no capítulo 11, todos aqueles homens que ganharam notoriedade, homens de Deus, todos eles enfrentaram grandes dificuldades, mas permaneceram firmes, permaneceram focados no propósito de Deus para as suas vidas. E ele inicia o capítulo 12 com esse sentimento de incentivar os irmãos a que tomassem o exemplo daqueles heróis da fé apresentados no capítulo 11, que sofreram dificuldades, e assim como eles sofreram dificuldades, no entanto, permaneceram firmes no propósito. Ele conclui essa narrativa no capítulo 12, mostrando que o próprio Jesus também sofreu contrariedades dos pecadores, sofreu afronta,
mas que ele não desistiu do seu propósito, da sua jornada, da sua missão, da sua caminhada, e ele perseverou, porque tinha em vista uma recompensa, ele tinha um objetivo, um alvo a alcançar, e na direção desse alvo, ele suportou toda a contrariedade que ele encontrou no percurso até chegar e alcançar o objetivo que lhe estava proposto. Meus irmãos, o capítulo 12, ele inicia trazendo esse encorajamento aos irmãos, a que eles não esmorecessem por causa das dificuldades, uma vez que a jornada, a carreira que eles haviam escolhido para percorrer, tinha um objetivo, um alvo, e assim como Cristo e todos os demais heróis da fé apresentados no capítulo 11 haviam rompido e superado os obstáculos para alcançar o objetivo, valeria também a eles a pena alcançar. E ele traz uma narrativa, uma comparação, uma metáfora de uma carreira, de uma maratona, talvez inspirado em uma competição, em uma maratona. E você pode imaginar comigo, nesse sentido de que a vida cristã se assemelha a uma maratona, onde o atleta que percorre aquela jornada tem o objetivo de chegar no alvo, e ele percorre essa jornada sem observar direita, esquerda, sem observar os obstáculos, mas perseguindo o seu objetivo final, que é a sua vitória. Então, nesse sentido, de comparar a jornada, a caminhada cristã, como uma maratona, como uma carreira, eu queria pontuar algumas coisas aqui com os irmãos, que tanto vale para a nossa vida espiritual, para a nossa carreira, para a nossa jornada, para a nossa caminhada cristã, como para a nossa vida prática. São princípios que você pode aplicar tanto na sua caminhada cristã, na sua jornada de fé, como também na sua vida prática. Eu queria compartilhar com os irmãos, dentro desses 3 versículos, pelo menos 5 tópicos, ou 5 princípios para uma carreira de sucesso, seja no sentido espiritual, repito, ou seja no sentido da vida física. Se você aplicar no sentido da vida espiritual, para que você tenha uma caminhada cristã, uma vida cristã, uma jornada cristã bem-sucedida, esses 5 princípios vão valer para você. E para mim, claro. Se você aplicar esses princípios também para a sua vida prática, para o seu trabalho, para a sua vida profissional, esses princípios também vão nortear a sua vida e vai ter o mesmo valor, porque são princípios. Então, o primeiro princípio que eu queria compartilhar com os irmãos, que é essencial para uma carreira de sucesso, é a inspiração em pessoas de sucesso. Veja comigo no versículo de número 12, versículo de número 1 do capítulo 12. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é essa que o escritor aos Hebreus está falando? Quando você volta ao capítulo 11, eu já mencionei que no capítulo 11 ele faz um elenco dos heróis da fé, você vai perceber que o capítulo 12 é uma continuidade. Ele vem no capítulo 11 falando sobre os heróis da fé, e ele faz uma relação de grandes nomes, e ele inicia o capítulo 12 dizendo assim: portanto, também nós, ou seja, assim como eles, também nós, visto que nós estamos rodeados, ou seja, nós temos um elenco de referências, nós temos inúmeras pessoas a quem nós podemos usar como espelho, como referência para as nossas vidas, também nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos a nossa carreira, vamos fazer o nosso percurso.
sem desanimar, sem desvanecer. Como terminamos na leitura no versículo 3, sem desfalecer, sem enfraquecer, sem ficar pelo caminho. Meus irmãos, falando agora especificamente da vida cristã, quantos cristãos têm ficado pelo caminho, pessoas que têm aceitado a Jesus e se decidiram realmente no seu coração de servir a Deus, mas quando começam a encontrar as dificuldades, às vezes as perseguições, as contrariedades da vida, enfraquece, desanima, às vezes abandona a jornada, abandona a carreira, abandona a vida cristã e volta às velhas práticas, assim como aqueles hebreus estavam fazendo, aqueles irmãos ali do primeiro século estavam fazendo, abandonando a sua fé cristã e voltando às práticas da religiosidade, da velha religiosidade. Então o escritor aos Hebreus nos motiva a nós tomarmos como referência homens que tiveram uma vida exemplar, que tiveram uma vida de sucesso, homens que mesmo sofrendo dificuldades, mas romperam, foram até o final, combateram o seu combate até o final. E mais uma vez eu repito, além da galeria dos heróis da fé, exposta no capítulo 11, no capítulo 12, ele coloca a figura do próprio Cristo, que ele diz no versículo 2, mesmo sofrendo contrariedades, oposição, suportou a cruz, mas não desfaleceu porque tinha em vista a recompensa, ele tinha um objetivo, uma missão, e todos nós sabemos muito bem qual é a sua missão, e o que ele objetivava nessa missão. O profeta Isaías deixa isso muito claro, lá no capítulo 53, quando ele diz que ele se alegra vendo o resultado do seu trabalho. Portanto, a missão de Cristo era salvar a humanidade, e ele conclui essa missão na cruz, quando ele diz: está consumado. Até então, ele supera todos os obstáculos e dificuldades, não desvanece e vai até o fim. Se você quiser, meu irmão, ter uma carreira de sucesso, seja na sua vida profissional, seja na sua vida, pessoas que tiveram sucesso. Você não pode se espelhar, se inspirar em pessoas que fracassaram. Portanto, nós precisamos ser seletivos nesse sentido. Com quem você se aconselha? A quem você está observando? Em quem você está se inspirando? A quem você está ouvindo? Quem você tem colocado como mentor da sua vida? Se você quiser ter uma vida de sucesso, uma carreira, uma jornada de sucesso, você precisa ouvir pessoas que foram bem-sucedidas. Se você quer um casamento bem-sucedido, você precisa se aconselhar, logicamente, com alguém que tem um casamento bem-sucedido. Como você quer um casamento bem-sucedido e você se inspira, ouve, se aconselha com pessoas que fracassaram? Não faz o menor sentido. Portanto, esse é o primeiro princípio, que, como eu disse, vale para todas as áreas da sua vida. Se você quiser uma carreira de sucesso em qualquer área que seja, você precisa se aproximar, se aconselhar, se inspirar, se espelhar em pessoas que alcançaram sucesso nessa área a qual você deseja. Segundo princípio que eu quero compartilhar com vocês, com base no texto. Se você deseja uma carreira de sucesso, você precisa se desvencilhar de todo e qualquer obstáculo. Veja o que ele diz no versículo 1 ainda. Portanto, também visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o embaraço e o pecado. Perceba que ele destaca aqui, ele separa embaraço e pecado, porque tem coisas que não necessariamente constituem um pecado, mas prejudica, atrapalha. Eu poderia citar aqui inúmeros exemplos, mas eu quero ser mais objetivo nessa reflexão, acho que já estou me alongando muito. Mas há muitas coisas que não são em si um pecado, mas atrapalham na nossa jornada, atrapalham na nossa caminhada, atrapalham alcançarmos o nosso objetivo. Portanto, se você deseja uma carreira de sucesso, você tem que se desvencilhar de tudo
de todo e qualquer obstáculo. Se você deseja ser um cristão autêntico, um servo de Deus, e alcançar o verdadeiro objetivo da caminhada cristã, e aí é importante mais uma vez ressaltar que o verdadeiro objetivo da caminhada cristã não é uma vida melhor, não é prosperidade, não, é a nossa salvação em Cristo Jesus. O nosso verdadeiro objetivo, meus irmãos, é o céu, é a salvação, é a eternidade, é a vida eterna. Se você deseja isso, e fazer uma jornada cristã assim, de sucesso, e chegar lá, você precisa se desvencilhando dos embaraços, daquilo que te atrapalha. Ah, meu irmão, às vezes tem cristão que olha assim, diz assim: meu Deus, o irmão fulano deu testemunho que tem 40 anos de crente, e eu pelejo para me sustentar, não consigo ficar um mês, de repente eu volto a fracassar, eu volto a vacilar novamente. O que eu tenho que fazer? Você precisa ir se afastando daquilo que tira você do foco. Às vezes é uma amizade, às vezes é algo que você julga como uma coisa simples, mas é aquilo que tira você do foco, seja um pecado ou seja um embaraço. Não importa, aquilo que está atrapalhando de você seguir na direção, na sua jornada, na sua caminhada, você precisa abrir mão. Enquanto você não tiver coragem de romper com isso, de abrir mão, de se desvencilhar daquilo que te atrapalha, você vai ficar escorregando em casca de banana. Vai ficar sempre patinando no mesmo lugar e não vai alcançar o seu objetivo. Isso em qualquer área da sua vida. Esse princípio ele vai valer. Terceiro princípio que eu quero compartilhar com você. Se você deseja uma carreira de sucesso, repito, estou repetindo aqui várias vezes, mas é porque eu julgo importante repetir mais uma vez, seja na vida espiritual ou em qualquer outra área da vida. Se você deseja uma carreira de sucesso, você precisa ser perseverante. Veja o que diz o escritor no versículo 1 ainda: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você já viu aquelas pessoas que de repente assim ele toma uma decisão, sei lá, ele se reconciliou com Deus, ele voltou para a igreja e ele vem naquele fogo, naquela força, naquela empolgação, e de repente não dá uma semana, ele já perdeu toda a empolgação, ele já não tem mais aquele fervor. Você viu aquela pessoa que de repente resolve abrir um negócio e ele está cheio de ideias, ele está empolgado e ele está cheio de visões, e de repente ele, na primeira dificuldade, ele já desiste, já volta atrás, já fica desanimado. Oh, meu irmão, se você deseja uma carreira de sucesso, você precisa ser perseverante, você precisa insistir. Se você deseja ser um profissional bem... Não, pastor, eu estudei para o concurso, fiz, não passei. Se você deseja, você precisa estudar mais, você precisa se perseverar, se dedicar mais, buscar mais, queimar mais pestana, ir em frente, até você alcançar o objetivo. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quarto princípio: mantenha sempre a visão no foco, não perca o foco, mantenha sempre a visão aonde você quer chegar. Veja comigo o versículo 2: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Acho interessante isso daqui, ele é autor e é consumador, ou seja, Jesus não foi aquela figura que começou um projeto e deixou pelo caminho, não, ele começou e ele concluiu. Ele serve de exemplo para mim e para você, porque ele foi alguém que começou a missão e concluiu a missão. Ele não é aquele alguém que começa e deixa pelo caminho, como muitos de nós fazemos. Autor e consumador da nossa fé, o qual, veja só, em troca da alegria que lhe estava proposta, por causa do objetivo, do propósito, de ter convicção de onde quer chegar, por manter a visão aonde ele quer chegar, ele suportou a cruz, não fez caso das afrontas que sofreu, e hoje, terminando o versículo 2, está onde? Sentado à direita do trono de Deus. Veja que exemplo. Você quer ter uma carreira de sucesso? Na vida espiritual, na vida material?
você precisa manter a sua visão aonde você quer chegar. É claro que tão importante quanto saber aonde quer chegar é saber aonde você está. Você não pode perder a visão de onde você está, para que você não tropece, não pise em falso, não pise no lugar errado, mas você não pode perder também a visão de onde você quer chegar. Porque a partir do momento que perdemos a visão de onde queremos chegar, nós nos perdemos, porque quem não sabe onde quer chegar, não vai a lugar nenhum. Precisa manter esse foco, essa determinação. O meu alvo é chegar ali. O meu objetivo é chegar ali. Persiga esse objetivo. Quinto e último lugar para a gente encerrar. Se você deseja uma carreira de sucesso, não tenha medo das contrariedades. Veja, repetindo a leitura do versículo 2, quando ele está tomando Jesus, por exemplo, ele diz que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fez caso da afronta, cuspiram, bateram, ele não revidou, ele não questionou, ele suportou tudo aquilo, porque na verdade ele estava enxergando um pouco mais na frente. E qualquer atitude que ele tomasse ali, ele iria estragar o futuro, ele ia estragar o desfecho final da história. Entende que em alguns momentos é melhor você ficar calado? É melhor você suportar, para você não ter um prejuízo, e você não estragar o plano, não atrapalhar o projeto. Foi isso que Jesus fez. Versículo 3, ele diz: considerai, pois, atentamente, com muita atenção, observe bem isso. É isso que o escritor está dizendo. Observai atentamente aquele, está falando de Jesus, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Observe bem ele, se atente bem para tudo que ele suportou, se inspire nele, para que vocês não desfaleçam, para que vocês não desanimem, não se fadigue. Na versão atualizada diz: e não desmaie pelo caminho em vossa alma, não desfaleçam, para que você não desanime, não esmoreça, não desista no meio do percurso, para que você não esmoreça. Olhe para Jesus e aprenda com ele, e suporte as contrariedades, porque certamente elas virão. E elas virão na jornada, na caminhada, na carreira, no percurso da nossa vida cristã. Sim, virão. Virão. Quantas pessoas estão decepcionadas porque pensavam que iriam aceitar Jesus, iam se integrar à igreja, e às vezes tinham a impressão de que a igreja era composta por pessoas perfeitas, e se decepcionam porque quando começam a conviver nos relacionamentos interpessoais dentro do ambiente da igreja, do social da igreja, começa a ter problemas, atritos, às vezes são confrontadas, às vezes são até perseguidas, e sofrem injúrias. E quantas pessoas não têm desanimado? Quantas pessoas não têm se entristecido porque aceita Jesus e de repente começa a sofrer pressão dentro da família, sofrer oposição, sofrer perseguição, às vezes no trabalho, começa a perceber que o inimigo se levanta de todo lado e não suporta as lutas, as dificuldades, as contrariedades, e desanima. Portanto, se você deseja uma carreira de sucesso, repito, tanto na vida espiritual ou em qualquer outra área da vida, é importante que você suporte, que você não tenha medo
das dificuldades, dos obstáculos que vão surgir. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos louvar a Deus com mais uma canção. Em um instante eu vou estar de volta para orar a Deus por você, pela sua casa, pela sua família, para que você não enfraqueça, não desanime. E se porventura você está desanimado, eu vou orar para que o Senhor fortaleça você, encoraje você e encha você de ânimo, para que você continue a jornada, continue na caminhada, prossiga olhando firmemente para Jesus, com foco nele, inspirado nele, lembrando que ele também sofreu, duras e terríveis oposições. No entanto, ele não desvaneceu, ele não desanimou, ele não desistiu. Assim como também os heróis apresentados no capítulo 11 perseveraram firme, porque tinham um objetivo, um propósito a alcançar. Persiga o seu objetivo. Na vida espiritual, o grande objetivo nosso é a vida eterna. E na vida física, cada um de nós temos as nossas metas, nossos objetivos. Acredite, persiga, vá em frente, não desvaneça, não desanime, não esmoreça. Que Deus abençoe. Netinho, vamos louvar a Deus? Amém. Com mais uma canção. Amém. Em seguida, eu volto orando pelos irmãos. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abra os meus olhos espirituais, para que eu possa ver uma semente que tem que brotar. Existem vontades que têm que morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e se entregar. Caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abra os meus olhos espirituais, para que eu possa ver uma semente que tem que brotar. Existem vontades que têm que morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e se entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e se entregar, e se entregar, e se entregar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero convidá-los para nós orarmos a Deus. Aproveitando esse momento, quero agradecer, Netinho, pela sua participação conosco aqui. Quero louvar a Deus por toda a congregação de Bom Jardim, o nosso abraço. Meus irmãos, vocês não têm ideia do quanto nós temos sentido falta dos irmãos, do convívio, do ambiente, dos cultos. E a minha saudação a todos os irmãos, às nossas lideranças, de todos os ministérios, aos nossos obreiros, os presbíteros, diáconos, auxiliares. Meus irmãos, eu não vejo a hora da gente se reunir novamente na casa do Senhor. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Vamos orar a Deus agora, pedindo a bênção de Deus. Eu quero agradecer você que esteve conosco esses minutos aqui.
nos dando essa atenção, ouvindo essa simples reflexão que Deus colocou no meu coração, eu queria compartilhar com vocês. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno e poderoso Pai, eu quero nesse instante, Senhor, te agradecer pelo privilégio de estarmos outra vez compartilhando algo da Tua Palavra. Sinceramente, eu espero ter edificado alguém com essa reflexão, e eu peço que o Senhor venha motivar, Senhor, os corações desanimados, entristecidos. Se há, Senhor, alguém que ouviu essa palavra e está à semelhança daqueles irmãos lá do século I que estavam regressando às velhas práticas. Ah, Senhor, se há alguém que me escuta estava sem força para percorrer, para continuar a sua caminhada, estava esmorecido, pensando em desistir, que ele receba do Senhor nesta noite força, encorajamento espiritual, graça de Deus para prosseguir. Visita, Senhor, esse irmão, essa irmã que está enfraquecido, desanimado, cabisbaixo, essa pessoa que está desanimada do seu casamento, desanimada da sua vida profissional, essa pessoa que está achando que não vai dar certo, que sonhou tanto, que idealizou tanto essa carreira, se dedicou e agora está frustrado ou frustrada. Senhor, traz ânimo a esse coração, traz esperança para esse coração, para que essa pessoa se encha de força, de vontade, de lutar, de prosseguir. Senhor, eu te peço ainda que o Senhor nos ajude a que nós, com sabedoria, possamos nos desvencilhar de tudo aquilo que nos atrapalha, de tudo aquilo que nos atrapalha na vida física, mas principalmente de tudo aquilo que nos atrapalha na vida espiritual, na nossa caminhada, na nossa jornada espiritual, na nossa carreira espiritual, como sugere o texto, que nós possamos correr com paciência, com perseverança, essa carreira que nos está proposta, e percorrer essa jornada de fé, e chegar do outro lado e celebrar a nossa vitória. Pai, nos ajuda a mantermos a nossa visão firme em Ti, a olharmos para o Senhor, a nos inspirarmos em Ti. Senhor, não nos deixa focarmos em casos de fracassos, em figuras humanas que nos induzem ao erro com as suas práticas erradas. Não, Senhor, nos ajuda a sermos seletivos e imitarmos apenas a Ti e homens e mulheres que também são imitadores do Senhor, para que possamos andar por caminhos retos. Senhor, nos ajuda ao meu irmão, à minha irmã. Eu quero abençoar essa família, eu quero abençoar essa pessoa que nesse instante está conosco, ligado conosco através desse aplicativo. Pai, que a bênção do Senhor alcance todos os irmãos que nos escutam, os membros e congregados da nossa igreja, bem como todos aqueles aonde chegar esse vídeo, Senhor, possam ser abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja alcançado pela bênção de Deus, pelo renovo espiritual. Receba graça e força de Deus para caminhar na sua caminhada cristã, na sua vida profissional, na sua vida, no seu casamento, na sua vida conjugal. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, que você faça uma carreira de sucesso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante assim a sua mão para receber a bênção final. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo, seja com todos, e todos aí em casa digam amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, muito obrigado.